Bom, então retomando, eu falava, vou apresentar o slide. Bom, eu falava da importância da igreja, né, do catolicismo, do poder político da igreja na Idade Média, né? E que até alguns anos posteriores, décadas posteriores, isso se manifestou, né? Exemplo, uh, Copérnico, e que eu dei esse exemplo na parte anterior, que foi famoso por ter protagonizado a teoria do heliocentrismo, né, de que a Terra não seria o centro do sistema solar, né, e sim o Sol. Hoje a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, mas naquele ponto a Igreja considerava essas ideias um sacrilégio, uma heresia, né? Esse era o poder da Igreja, que sufocava, então, aquele progresso científico ocidental. Tá? Você tem que pensar isso quando vocês pensarem em século das trevas, né? Mas foi sim um século de desenvolvimento político, educacional, científico até certa medida. Mas ele tem digamos assim, essa representação, né, de que a Idade Média é um século que a Igreja dominou, não um século, né? É um período em que a igreja dominou e sufocou o progresso científico e técnico, mas produziu filosofia, né? E aí eu dei as características da filosofia da Idade Média, né? Que é uma filosofia voltada para o cristianismo, tá? Para a propagação das ideias e da fé cristã, né? Conciliando, combinando a filosofia, inclusive a filosofia grega clássica, né, com as ideias católicas, com o catolicismo, né, explicando, por exemplo, a existência de Deus de uma maneira racional. E o primeiro pensador, filósofo a ser analisado é Santo Agostinho, né, que é bem antigo, né? Ele nasce no século IV, né? É isso? 0100 anos, primeiro. Quatro. E é considerado um dos pilares da teologia católica, né? É muito antigo. Ele nasce, inclusive, numa antiga província romana. Olha a época do cara, né? E não é europeu, né? Alguns autores, alguns comentadores falam que é um filósofo entre a Europa e a África, né? A Argélia é a África, mas ele representava ali uma cristianização tipicamente europeia, né? Apesar de não ser europeu. E como eu coloco, a sua vida sempre foi pautada pelos estudos da filosofia, né? Primeiro se dedicou à retórica, gramática, línguas, depois como professor de maniqueísmo. Maniqueísmo era uma doutrina religiosa também, que vigorou em alguma parte desse período, tá? Do século IV, século V, e que tinha essa distinção muito forte entre bem e mal, tá? Inferno e céu. A ideia de maniqueísmo é essa, né? Essa dicotomia, essa clivagem muito nítida, né? Isso é ser maniqueísta, né? Mas depois isso é o grande, digamos assim, carro-chefe dele, foi conhecido, se destacou por ser um grande filósofo e teólogo neoplatônico, e eu até sublinho o neoplatônico, né? Platônico vem de Platão, neoplatônico. Ele foi fortemente influenciado pela filosofia de Platão. Então ele combina essa filosofia com a fé cristã, tá? E aí eu vou passar o próximo slide. Ele é um pensador da patrística, tá? Patrística vem, e que é uma das correntes, né?
uma das primeiras correntes filosóficas da Idade Média. Patrística vem de padre, né? Era um conhecimento ali restrito aos padres, tá? E foi a corrente de Santo Agostinho, tá? Como eu disse anteriormente, ele foi fortemente influenciado por Platão, tá? E ele busca cristianizar a filosofia platônica. E aí a gente vai ver fortes traços da filosofia platônica nas seguintes questões. Santo Agostinho é conhecido por ter desenvolvido a teoria da revelação, na qual ele diz ser possível alcançar e compreender a verdade eterna, Deus, por meio da razão. Mas uma distinção muito forte entre ele e São Tomás de Aquino, que eu vou mostrar posteriormente. Santo Agostinho, ele, digamos assim, ele não é ousado o suficiente para querer comprovar a existência de Deus, tá? Como Santo Tomás de Aquino vai fazer. Ele tem uma visão mais de resignação, sabe? De aceitação em relação à existência de Deus, né? Porque ele é um padre, é claro que ele é religioso, é claro que ele vai propagar a fé cristã, né? Mas não vai tentar usar a sua filosofia para explicar Deus. Mas diz que com ela, né? E essa é a teoria da revelação, de que se revela algo, com ela, com a filosofia, por meio da razão, é possível compreender a verdade eterna, que é Deus, tá? Digamos assim, em termos platônicos, né? Algo perfeito a ser alcançado num plano inteligível, tá? No plano ideal. Isso é muito parecido com Platão, de fato. Ele fala, outro ponto marcante e que diz respeito a essa relação com Platão, ele fala da supremacia da alma, né? Então ele concorda com aquela ideia platônica entre distinção de corpo e alma, né? Em relação à distinção de corpo e alma, como dizia Platão, mas Platão ali buscando desenvolver a teoria das ideias, né? Porque vale mencionar também que Platão, Aristóteles, Sócrates, eles existem antes de Cristo. Não existia cristianismo na idade deles, na época deles, né? Portanto, eles não eram nem cristãos, nem nada, não tinha nada disso, tá? Mas esses pensadores vão cristianizar suas ideias, entendem? Essa é a filosofia deles. Essa é a filosofia deles. E aí, nessa distinção entre corpo e alma, retomando, Santo Agostinho diz que há uma supremacia da alma, né? Que em Platão vai ser essa ideia de mundo das ideias. Essa ideia de mundo das ideias. E Santo Agostinho vai vincular a existência da alma como um presente divino, vamos dizer assim, né? Algo que foi concebido por Deus, foi dado por Deus, tá? A escolástica é um conhecimento restrito aos padres, né? E que ele formou esse conhecimento, essa busca do razão vinculada à propagação da fé cristã, junto aos padres, tá? Em prol do saber incontido. Ao contrário da escolástica de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, com sua patrística, tinha uma ideia mais voltada a um ensino religioso fechado. Ele não abria, ele não disseminava essa filosofia, essa teologia para os leigos, tá? Para os pagãos, vamos dizer assim, para os não cristãos, tá? Ele tem uma filosofia, um ensino, um método que é a patrística, né? Essa corrente filosófica que abarca tudo isso que eu falei, ela é conhecida por ser uma corrente filosófica e teológica mais fechada, ao contrário da escolástica
de São Tomás de Aquino. Então, esse é Santo Agostinho. A seguir, vemos São Tomás de Aquino, né? É um salto também, porque ele nasce no século XIII, né? É um salto, então, de alguns séculos. Então, já é uma época, um período ali chegando na Baixa Idade Média, né? Também de declínio daquela estrutura da Idade Média, tá? Mas que faz parte da Idade Média, que vigorou por vários séculos. A gente fala de São Tomás de Aquino, a gente fala de um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, né? Um frade. Foi provavelmente o mais importante filósofo e teólogo do seu tempo. Suas ideias estão escritas no campo da ética, da lei natural, da metafísica e da teologia natural. Foi o principal expoente da escolástica. Então, eu mostrei a patrística de Santo Agostinho e a escolástica de São Tomás de Aquino, né? Essa ideia, esse termo que a gente tem, de escola, vem daí, tá? É um ensino religioso, né? E o método dele é voltado para a pluralidade do ensino, desse ensino religioso. E é fortemente marcado por essa propagação da fé cristã, inclusive para os leigos, né? Como eu disse anteriormente, que o Santo Agostinho e a patrística não pensavam dessa forma. A escolástica, ela tem um método de ensino religioso mais eclético não, mais aberto, tá? Que se expande a diferentes pessoas, tá? Essa é a escolástica de São Tomás de Aquino, né? É uma conduta de melhora no homem que conhece e resolve abrir o saber para os leigos. E também resolve abrir o saber para os leigos, tá? E aí vocês vão me perguntar, beleza, mas o que fala São Tomás de Aquino? E aí eu vou mostrar para vocês uma célebre tese, vamos dizer assim, de São Tomás de Aquino, que diz respeito à comprovação da existência de Deus. Se de um lado Santo Agostinho foi fortemente influenciado por Platão, agora olha que legal, Santo Tomás de Aquino fortemente influenciado por Aristóteles, tá? Então eu coloco, ele é tido como um grande leitor de Aristóteles, pois tenta adaptar a filosofia aristotélica para sua própria filosofia e teologia, portanto buscando a explicação racional para a existência de Deus. Como Santo Tomás de Aquino faz isso? Com as 5 vias que dão acesso à existência de Deus. Essa é a tese. As 5 vias que dão acesso à existência de Deus. Lembra da aula de Aristóteles que eu falei das causas, né? Que Aristóteles está ali também explicando o ordenamento da vida, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem superficial. Se não assistiram, assistam na aula de Aristóteles, que ele fala da causa eficiente, do motor inicial. Aristóteles fala aquilo, né? E aí, o que vai fazer São Tomás de Aquino? Vai cristianizar as ideias, a filosofia de Aristóteles. Especificamente essa tese de Aristóteles que eu disse, né, que diz respeito às causas, né? Então, Aristóteles fala de um motor inicial, né? Já que tudo é movido por algo, né? Numa relação de causa e efeito, se a gente for na origem das coisas, algo há de ser movido sem que algo há de existir sem que ele seja movido anteriormente, né? Ou seja, se tudo é uma relação de causa e efeito, se a gente for no princípio de tudo, existe algo que não pode ser movido, né? Porque ele é o princípio, mas que move todo o resto. E o Aristóteles fala de motor inicial. O que São Tomás de Aquino vai falar? Tá aí. É Deus, tá? E é o Deus cristão, né? Mais especificamente, né? Porque o Aristóteles também poderia estar falando de uma divindade, mas aqui São Tomás de Aquino vai falar, tá aí a comprovação
Tá aí a comprovação da existência de Deus, tá? Que Deus, o Deus da Igreja Católica, beleza? Causa eficiente. Nesse momento, vamos lembrar de Aristóteles, ele fala porque Aristóteles fala das 5 causas também, né? Então, Santo Tomás de Aquino está com essa influência, muito influenciado por isso, né? Mas, de novo, eu lembro que Aristóteles não queria, obviamente, pregar o cristianismo, né? Até porque não existia cristianismo na época de Aristóteles, tá? Sempre é bom lembrar, né? Para não fazer uma confusão. Estou querendo dizer que Santo Tomás de Aquino ele vai cristianizar essa tese das 5 causas do Aristóteles, tá? 2, causa eficiente. As coisas, elas têm um porquê, né? Ela tem uma causa, certo? E essa segunda tese tá muito vinculada com a primeira. As coisas, elas têm um porquê, elas têm uma causa, né? Elas são movidas por algo. E se a gente for na origem de tudo, existe, digamos assim, um elemento, tá? Que instrumentaliza toda essa causa eficiente, né? Que torna essa causa eficiente viva, vamos dizer assim, né? Quem é esse elemento quando a gente volta para o início dos tempos, para o princípio de tudo? Qual é o elemento básico da causa eficiente? Deus. Tá? Essa é a tese. 3. A tese do possível, que é o contingente, e o ser necessário. É claro que tudo isso, todas essas teses, elas são separadas, né, digamos assim, mas elas se conversam, tá? Elas se dialogam. 3. Com o possível contingente e o ser necessário, São Tomás de Aquino está falando que na vida tudo é contingente, no sentido de ser transitório, tá? É o que ele chama de possível. Tudo é contingente. Eu, Jonas, existo, mas posso morrer a qualquer momento e vou morrer em algum período, né? Em algum momento. E sou parte também de um todo, né? Que é a raça humana, vamos dizer assim. Que é contingente, né? Que tem infinitas possibilidades, infinitas vidas, né? Mas que são finitas, tá? Então, para que tudo isso, então, para que o mundo continue ordenado, tem que existir um ser imortal, ahistórico, atemporal, tá? Que não tem tempo, que não tem vida, né? Porque ele é imortal, pelo menos que não tem uma vida igual a nossa, que não está preso num único tempo, algo eterno, tá? Um ser necessário para constituir tudo isso que a gente conhece. Quem é esse? Deus. 4, e isso vai ser também muito aristotélico, essa quarta análise. Lembrem que Aristóteles não distingue, né, mundo das ideias com mundo sensível, né? Para ele existe um mundo só. E existe graus de perfeição, né? Algo que pode ser atingido, que pode atingir o mais belo, né? O mais importante, graus de perfeição mesmo das coisas, né? Já que existe essa noção de coisas que são sempre não, mas coisas que são mais perfeitas que as outras, né? Uma comparação, digamos assim, há de existir um nível máximo de perfeição, tá? Uma entidade máxima que é perfeita, tá? Quem é essa? O que São Tomás de Aquino vai dizer, cristianizando essas ideias de Aristóteles, o grau de perfeição máximo deve ser atingido por Deus. Aí está a comprovação da existência de Deus, né? Que diz respeito a esse grau de perfeição máxima, tá? E por último, para fechar, vocês lembram que Aristóteles fala da causa eficiente, né? Da causa
da finalidade das coisas, né? Que cada coisa existe com sua finalidade, né? É, a pirâmide, a pirâmide, digamos assim, o sistema biológico, o sistema da natureza é assim, né? Tudo, todos os elementos, todos os animais, nesse sentido, dos reinos, né, a quais eles pertencem, todos esses animais, eles têm uma finalidade, né? Isso é a vida, né? Não só os homens, mas talvez os homens ainda não saibam qual seja a finalidade deles, né? Mas, por exemplo, os animais, no reino animal, todos os animais têm sua finalidade, tá? A natureza, ela tem sua finalidade. Então, Santo Tomás de Aquino vai dizer, para que essas finalidades elas sejam harmoniosas, né? Para que a vida, para que o mundo ele se desenvolva do jeito que ele é, existe algo, tem que existir algo que governa todas essas coisas, tá? Uma finalidade, digamos, uma entidade espiritual que seja divina, né? Que governa e que coloca cada qual no seu lugar, né? Tendo a sua finalidade em vista. Existe algo, então, que governa todas essas coisas, tá? Quem é? Adivinhe? Deus. Então, é isso, gente, que eu preparei para vocês, tá? Teses de São Tomás de Aquino, que eu acho muito interessante, né? Essa, essa tentativa de comprovar a existência de Deus, acho muito interessante, de cristianizar as ideias de Aristóteles. Santo Agostinho também, com uma pegada mais platônica, né? Mais voltada à filosofia de Platão. E aqui a gente encerra o período da Idade Média, tá? E aí a gente retoma com a filosofia moderna, beleza? Que vai ter outra cara, né? Que aí vai ser uma filosofia voltada para o racional, né? Para o humanismo, né? Que vai se desvincular também desse monopólio religioso cristão, né? E aí a gente vai dando desenvolvimento, a gente vai percorrendo esse trajeto, tá? Esse percurso, né? Para fazermos uma boa disciplina também, né? Tanto na sociologia quanto na filosofia, para que vocês estudem para o vestibular, né? Então, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, né? Espero que estejam gostando. Faço com carinho e com atenção, né? Com dedicação. Caso tenha alguma questão, não hesitem em chamar, tá? Então, Feliz Ano Novo. A gente retoma com filosofia moderna, chega na sociologia de Weber. A gente está no caminho, tá? Então, assistam às aulas. Quem não assistiu todas as aulas, vejam também as que estão disponíveis, né? Tem bastante coisa, tá? Até mais. Até 2021.